Então, vou deixar nas suas Deixa. mãos. Aí o pessoal vai entrando aí, como deu uma atrasadinha, o pessoal vai entrando. Então, se puder avisar no grupo que deu Tá. uma atrasada, acho que é melhor. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver aqui. Você sabe me dizer como que eu faço para compartilhar a tela pelo Sim. Meet? Tem aqui um botãozinho embaixo de Tá, o compartilhar. share screen. Já vi. Não tava... Aí você vai compartilhar a tela que você precisar. Uhum. Geralmente a apresentação eu já deixo ela já aberta, toda bonitinha, e aí... Isso. Perfeito. Perfeito. Bom dia, pessoal. Todos estão vendo a tela, né? Eu estou com alguns computadores aqui, para ter certeza. Meu nome é Jéssica, para quem não sabe, eu sou advogada, também sou mestranda, tenho pós-graduações, vários cursos na área do administrativo. Hoje eu vou ministrar o curso sobre análise da fase licitatória na nova Lei de Licitações e Contratos. Para quem não sabe, no dia 1º de abril de 2021 foi publicada a Lei 14.133, que ela vem em substituição à antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, vou passar aqui com vocês. Antes de mais nada, nós temos que entender, né, o que se trata a questão da licitação. A licitação, né, segundo o conceito trazido por Di Pietro, é o procedimento administrativo pela qual a administração abre a todos os interessados que estiverem dispostos a se enquadrar nas condições expostas no instrumento convocatório, que nada mais é do que o edital licitatório, a oportunidade de apresentar propostas para a realização de obra ou serviço em pauta para a venda de bens que a administração pretenda adquirir, sendo selecionada aquela que apresentar elementos mais viáveis ao atendimento do interesse público. Então, nós temos que ter em mente que é sempre um triônimo. É a necessidade da administração, o contrato o procedimento licitatório e a contratação de um terceiro para prestação de um serviço ou para a venda de um bem, ou podendo ele ser móvel ou imóvel à administração pública. Então, passando mais para frente. É importante também nós termos em mente a quem que a lei de licitações se aplica. Aqui, pessoal, eu falo só da nova lei de licitações, mas também da antiga lei de licitações. Ela se aplica à administração pública direta, né, que seria a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ela também se aplica às autarquias, que é o IBGE, o IBAMA, o INSS, entre outras, e o Judiciário Legislativo. Contudo, no Judiciário Legislativo, ela vai sempre se aplicar quando esses exercerem a função administrativa. Qual seja, por exemplo, o Judiciário necessita fazer uma compra de materiais de escritórios. Nesse caso, o Judiciário ele exerce a função administrativa, porque ele está fazendo a compra de materiais. Portanto, também se aplica ao Judiciário Legislativo nessa hipótese. Também se aplica aos gestores de fundos especiais. Os fundos especiais, pessoal, eles são recursos criados para destinações específicas. Por exemplo, o fundo de educação, um fundo de combate à pandemia. Esses fundos especiais, eles são sempre submetidos aos gestores. E na aplicação desses recursos, compra de materiais, aquisição de produtos, os gestores também devem obedecer aos procedimentos licitatórios. Prosseguindo, a lei de licitações ela tem algumas exceções. Por exemplo, ela não se aplica às estatais. Isso causa muita confusão. Não é sempre que há um órgão público que a lei de licitações ela vai ser aplicável. Por exemplo, no caso das sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, ou empresas públicas como o BNDES, a Caixa Econômica Federal, ela não tem aplicação. Por quê?
Porque as estatais, elas regem-se por uma legislação própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Contudo, também há exceções. Embora ela tenha aplicação de lei própria, né, de forma subsidiária, em algumas situações nós vamos aplicar a Lei de Licitações Gerais, como é o caso das disposições penais. A lei das estatais, ela não tem previsão de sanções penais, portanto, ela disciplina que, com relação às disposições penais, vai ser aplicada a regra geral da Lei de Licitações. Passando aqui, eu trouxe para vocês como que isso se apresenta dentro de um processo licitatório. Aqui eu trouxe para vocês um edital de licitação que é para uma obra pública. Aqui é uma licitação da administração municipal, ou seja, uma administração direta. Vocês podem ver aqui que na cláusula primeira sempre aparecer a fundamentação teórica, aqui em amarelo. Nessa situação, a gente pode ver qual que é a lei que vai ser aplicada. Aqui nós temos a Lei 866 de 2021 de 93, junho de 93, e agora nos novos procedimentos licitatórios, nós vamos ter a previsão da nova Lei de Licitações. Passando aqui, eu trouxe para vocês outro edital. Esse edital aqui é da Sanepar. Ela é uma sociedade de economia mista controlada pelo Estado do Paraná. Aqui nós também temos, na primeira página, no primeiro artigo, a disposição legal, qual a legislação que é aplicável no caso concreto. Aqui nós temos a Lei 13.303 de 2016. Então, sempre que nós estivermos diante de um procedimento licitatório e houver a dúvida de qual a legislação aplicável, é só olhar aqui sempre a primeira página, né, o suporte legal, a fundamentação legal, e já vai estar descrito no próprio procedimento licitatório. Aqui também, pessoal, nós temos que não se aplica além das estatais em alguns casos especiais. Por exemplo, repartições públicas sediadas no exterior. Eu vou dar um exemplo para vocês da forma mais simples, que seriam os consulados. Também eu trago o exemplo da aquisição de materiais. O consulado do Brasil nos Estados Unidos, em qualquer estado, pretende fazer uma aquisição de bens, de materiais para escritório. Por lógica, não tem como ele abrir uma licitação nos termos da legislação brasileira. Por quê? A sociedade, o setor econômico lá é totalmente diferente, as regras legislativas lá é diferente, as empresas sediadas no exterior já estão adaptadas às regras lá estabelecidas. Então, é um caso excepcional em que pode se aplicar a legislação do país, por exemplo, em que o consulado está. Outra situação que também não se aplica, em regra, à lei de licitações, seriam os recursos repassados por organismos internacionais. Aqui, pessoal, no caso, por exemplo, a OMS ela vai fazer um repasse de recursos para o combate à pandemia. Nessa situação, ela impõe alguns requisitos, traz alguns requisitos próprios dela. No caso, se eles forem incompatíveis com a lei de licitações brasileiras, então nós temos que adaptar a nossa legislação às imposições trazidas pelo órgão que está repassando o recurso financeiro. Tá bom? Essa é uma outra situação que também não se aplica, né, em regra, à lei de licitações, apenas de forma subsidiária e, se caso ela for compatível. Outra situação, pessoal, que nós temos que ter em mente, que é bem importante, que está surgindo muita dúvida, é com relação à vigência da nova lei de licitações. Essa lei, ao contrário da maioria das legislações publicadas no Brasil, ela não trouxe um período de vigência, ou seja, ela tem aplicação imediata desde a data da sua publicação. Porém, ela trouxe uma questão um pouco diferente da aplicação das demais leis. Ela trouxe um prazo de adaptação de 2 anos. Mas o que isso quer dizer? Durante esses 2 anos, a antiga lei, a Lei 866 e a Lei 1433, elas vão poder ser aplicadas de forma concomitante. Ou seja, a administração pública ela vai poder escolher qual a legislação que ela vai aplicar, se é a antiga lei de licitações ou a nova lei de licitações. Porém, o que não pode acontecer da administração pública, ela misturar as duas leis de licitações em um certame. Por exemplo, aplicar a fase licitatória à antiga lei de licitações e aos contratos vinculados a esse edital, a nova lei de licitações. Aplicar uma modalidade da antiga lei de licitações e o critério de julgamento da nova lei de licitações.
Então, a partir do momento que ela escolhe qual a legislação aplicável, ela vai ter que seguir toda a fase licitatória, aplicar ao contrato durante todo o período de vigência aquela legislação escolhida. Então, é bem tranquilo. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o artigo que fala sobre a aplicação, que é o artigo 191, que estabelece que, até o decurso do prazo que se trata o inciso 2º, que é o prazo de 2 anos, a administração pública, ela poderá optar, licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, que é a nova lei de licitações, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, que é a antiga lei de licitações. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada dessa lei com as citadas no referido inciso. Então, na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas, o contrato respectivo será regido pelas regras nele previstas durante toda a sua vigência. É aquilo que eu disse, uma vez escolhido no edital licitatório a antiga lei de licitações, o contrato, ainda que depois do prazo de 2 anos, ele também deve obedecer à antiga lei de licitações, mesmo ela sendo revogada. Aqui eu trouxe para vocês também uma situação excepcional, ao prazo de 2 anos. Então, a regra geral a gente tem que ter em mente é que durante o prazo de 2 anos vão ser aplicadas 2 leis, ficando a critério da administração pública escolher qual a legislação que ela vai aplicar. Contudo, toda a parte penal da antiga lei de licitações, ela foi inteiramente revogada a partir da publicação da nova legislação. Ou seja, ela não existe mais e ela não é aplicável ao prazo de 2 anos, porque ela foi inteiramente revogada. Então, quanto à parte penal, a gente vai sempre observar as novas regras de licitações, que seria da Lei 14.133. E após esse prazo de 2 anos, o que vai acontecer? Após o prazo de 2 anos, lá em 2023, a Lei 866 de 93 vai ser revogada, que é a lei que nós conhecemos, a Lei de Licitações e Contratos. A Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão, ela também vai ser revogada. E a Lei 12.462 de 2001, que é o regime diferenciado de contratações públicas, né, o RDD, ele também vai ser revogado. Por quê? A nova lei de licitações, ela trouxe uma proposta de unificar a legislação administrativa com relação às licitações. Nós tínhamos antes que estudar leis esparsas. Essa nova lei, ela veio compilar todas essas legislações, né, as 3, para estabelecer um procedimento próprio, uma legislação própria para aplicar as regras de licitações e ficar uma coisa mais unificada. Então, na verdade, ela pegou tudo que era coerente, por exemplo, da lei do pregão e unificou na nova lei de licitações também. Então, como que ficam os contratos administrativos antigos e novos? Aqui vai seguir a mesma regra do edital. Os contratos em andamento, uma vez já dispostos que ele obedece na antiga lei de licitações, continuam aplicando as mesmas regras. E aos novos contratos vão ser aplicados a regra que for estabelecida no edital, ou a antiga ou a nova lei de licitações. Então, é bem tranquilo. Princípios. O que mudou? Quando da vigência da Lei 866, nós tínhamos apenas 5 princípios, que era bem fácil de memorizar, né? Que seria o LIMP, né? Que a gente tinha até o macete. Outros princípios já eram trabalhados pela doutrina e pela jurisprudência. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe todos esses princípios dispostos no seu artigo 5º. E, pasmem, de 5 artigos que nós tínhamos, agora nós temos mais de 20 artigos para memorizar. Eu vou passar com vocês aqui cada um deles, que ele é muito importante para o exame da OAB, para a prova de concurso. Nós sabemos que despenca, não cai, despenca nos exames. Então, aqui eu trouxe para vocês o artigo 5º, também a localização dele é bem simples de memorizar, né? É só a gente lembrar lá os princípios, os direitos fundamentais da Constituição Federal, que também estão dispostos no artigo 5º, e lembrar que os princípios também estão no artigo 5º da nova lei de licitações. Então, vou ler aqui para você. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficiência, das segregações de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. São muitos artigos, são muitos princípios, né, como nós podemos ver. Então, vou passar aqui para vocês um a um. Alguns são autoexplicativos, outros a gente precisa verificar de uma forma mais concisa. Então, vamos lá. O julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo, ele estabelece que, ao fazer o edital, a administração pública ela deve ser clara, não deve deixar alguns requisitos nas entrelinhas de forma subjetiva. Ou seja, se ela está determinando um objeto, a delimitação do objeto a ser licitado ele tem que ser claro a todos os licitantes, inclusive a população, que também é de interesse público as aquisições, as licitações da administração pública. O outro princípio, a vinculação do edital, ele significa que todas as regras estabelecidas no edital vinculam as partes licitantes, ou seja, as regras ali impostas, elas devem ser obedecidas tanto pelo licitante, mas também pela administração pública. Uma vez que a administração pública ela não observa, por exemplo, algum requisito que ela já estabeleceu no edital, o licitante ele pode entrar com recurso, impugnar o edital. Então, todas aquelas imposições ou as cláusulas compostas do edital, elas devem ser observadas pelas duas partes da licitação, pela administração pública e pelo licitante. E, além disso, o edital ele também está estritamente interligado com o princípio da legalidade, porque o edital também deve obedecer às regras de licitação impostas na lei. A motivação. O princípio da motivação, pessoal, ele quer dizer que todos os atos da administração devem ser fundamentados. Por que a administração vai licitar aquele objeto? Por que vai construir aquela obra? Com base legal em quê? Da onde vem o orçamento que vai ser utilizado? Então, todo o procedimento licitatório ele tem que ser justificado pela administração pública. O princípio da segregação de funções. Esse princípio, ele também era muito trabalhado na doutrina. E ele visa, ao seu final, tentar evitar as fraudes nos procedimentos licitatórios. Por quê? A segregação de funções quer dizer que cada funcionário da administração pública, ele deve exercer uma função no procedimento licitatório. Isso quer dizer que a pessoa que abre o edital, que faz a fase, por exemplo, preparatória, ela não pode ser a mesma pessoa que vai julgar as propostas, não pode ser a mesma pessoa que vai julgar o recurso, não pode ser a mesma pessoa que vai homologar o contrato administrativo, porque isso pode ocorrer em fraudes, né? Até mesmo porque, durante um contrato administrativo, se tiver alguma irregularidade, se a gente unificar todas as funções em um só servidor, a ocorrência de fraudes pode ser muito grande. Então, o princípio da segregação de funções, ela visa justamente isso, evitar as fraudes das licitações, dividindo o trabalho entre servidores diferentes. Princípio da economicidade. O princípio da economicidade, ele observa a redução de custos da administração pública. Porém, pessoal, a redução de custos não quer dizer que a gente sempre vai optar pelo mais barato. A redução de custo deve observar sempre a qualidade também. Então, é o valor mais barato, mantendo a qualidade. O princípio da moralidade. O princípio da moralidade é bem tranquilo, né? Já era disposto na antiga lei de licitações, e quer dizer que a administração pública deve pautar todos os seus atos de forma ética. Então, é bem tranquilo. O princípio da publicidade. Eu trouxe aqui uma lâmpada aqui do lado para vocês sempre observarem que quando tem esse sinalzinho, é que tem uma coisa importante. Em regra, de acordo com o princípio da publicidade, todos os atos administrativos eles devem ser públicos, devem ser acessíveis tanto à comunidade quanto aos licitantes. Contudo, há exceções. O princípio da publicidade, ele excetua quando o segredo, né, a informação ali contida,
ela for de interesse da segurança nacional. Essa é a primeira hipótese, que há exceção ao princípio da publicidade e que o ato pode ser praticado sem dar informação a todos. A segunda exceção, que eu trago aqui como a mais importante, que provavelmente vai cair em concurso porque é algo novo, é a questão que a administração pública, durante um procedimento licitatório, por exemplo, de uma obra, ela pode ocultar o orçamento que levou ao valor da obra. Eu vou explicar melhor para vocês. Quando nós vamos licitar, por exemplo, um prédio público, nós vamos fazer ali, vai ser por preço global. A administração pública, ela vai fazer um orçamento de acordo com as tabelas oficiais, né? Por exemplo, a SINAP, que estabelece os valores de um tijolo, desde um tijolo a um prego. Então, ela vai levantar o valor de cada item para a construção desse prédio público, de acordo com as tabelas oficiais, né, dos órgãos oficiais, e vai chegar em um valor. O orçamento que ela fez, ele pode não ter publicidade, desde que motivado pela administração pública. Isso por quê? O que acontece na realidade, e pode ser uma coisa que vai ser muito utilizada. Quando o licitante, ele pega esse orçamento, muitas vezes ele vai lá e olha lá o preço do tijolo, 50 centavos. Ele, vou fazer por 25. O preço do prego, 10 centavos. Vou fazer por 5. Ele sequer faz um orçamento para os fornecedores e levanta se ele consegue cumprir aquilo ou não. Então, isso daí é para evitar justamente isso, que o licitante, ele pegue esse orçamento, saia dando descontos deliberadamente, assim, à torta e à direita, e no final das contas não consiga nem cumprir o preço total que ele consegue chegar com a soma dos descontos que ele deu. Então, justamente para esse fim, a nova lei de licitações, ela permite que a administração pública, ela não deixe de forma pública o orçamento. Contudo, o valor geral, né, o valor total da obra que ela chegou a partir desse orçamento, ela deve dar publicidade sim. Então, pessoal, bem tranquilo. Esse é um exemplo que eu acredito que fica bem claro para todo mundo. O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade quer dizer que a administração pública não pode impor excessos aos licitantes, fazer exigências incabíveis, né? Então, é bem tranquilo. O princípio da eficácia. O princípio da eficácia quer dizer que a licitação, ela deve atingir o seu objetivo. Nada mais é que isso. Uma vez que foi licitada uma obra pública, ela deve ser concluída, né? Deve ser tanto chegado a um vencedor, quanto a partir do contrato, deve ser construída essa obra pública finalizada com qualidade. Princípio da legalidade. É aquilo que eu disse para vocês, está também vinculado à vinculação do edital. Ele quer nada mais quer dizer que todos os atos da administração pública devem ser pautados na lei. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade está relacionado que o procedimento licitatório, ele deve atender ao interesse público. Ele não deve favorecer o licitante ou terceiros, mas sempre ao interesse público. Princípio da celeridade. O princípio da celeridade quer dizer que é bem autoexplicativo, né? Que o procedimento licitatório e os contratos, eles devem ser realizados num tempo razoável. Princípio da igualdade. O princípio da igualdade, e também está bem relacionado com o princípio da isonomia, ele quer dizer que a todos os licitantes devem ser estabelecidos as mesmas regras. Claro que a legislação, ela prevê algumas exceções também, como é o caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, na qual a lei própria delas estabelece algumas facilidades para essas empresas menores, para elas também participarem dos certames, como, por exemplo, eu cito para vocês, em uma aquisição de um produto. As empresas de pequeno porte e as microempresas, elas têm uma margem de 10% sobre as empresas que não são enquadradas, para quesito de empate. Por exemplo, se a pequena empresa, ela deu um valor de R$100 mil para fazer uma pequena obra, e uma empresa que não se enquadra como microempresa, ela deu de R$90 mil, essa margem de R$10 mil, que corresponde a 10%, ela autoriza um critério de empate. Então, há algumas exceções sim, mas na regra geral, vocês devem sempre ir para as provas, né? Devem sempre observar que o princípio da igualdade quer dizer que a todos os licitantes devem ser trazidas as mesmas regras, as mesmas imposições. Princípio da transparência,
nada mais é que todos os atos da administração pública devem ser públicos, claros à população e aos licitantes. Esse princípio da eficiência, ele também está bem relacionado ao princípio da eficácia, mas ele não só quer dizer que tem que atingir os objetivos, não quer dizer apenas isso. Eles devem ser alcançados de forma com qualidade, com competência e em tempo razoável. Então, ele vai muito além de somente atingir o objetivo, como é o princípio da eficácia. Esse princípio da eficiência, ele engloba também a qualidade, tempo razoável e outros requisitos, né, ao processo de licitatório. O princípio da competitividade quer dizer que também está relacionado com a isonomia e da igualdade, que a todos devem ser estabelecidos as mesmas regras. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção para uma questão. Esse princípio da competitividade, justamente ele traz, por quê? Ele é trazido para evitar o direcionamento de licitações. Muitas vezes são estabelecidas exigências exorbitantes a um determinado certame, né? Então, e que vão restringir a competitividade, vão direcionar, por exemplo, a determinada empresa. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Em uma obra pública, vai se exigir que o licitante ele tenha, por exemplo, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, e engenheiro químico e vários engenheiros. É claro que não é toda empresa que faz ou que participa do processo de licitação, ele tem no seu quadro todos esses profissionais. Então, ela tem que verificar a situação que possa trazer elementos, né, exigências que todos possam participar, né, evitar o direcionamento a uma empresa grande que tem todo esse corpo de profissionais no seu quadro de funcionários. Então, o princípio do planejamento. O princípio do planejamento, pessoal, ele também veio para evitar aqueles grandes elefantes brancos, aquelas obras inacabadas. Por exemplo, a nova lei de licitações, ela visa muito a fase preparatória do edital, que são os estudos técnicos, os estudos jurídicos, o levantamento de orçamento. Então, o princípio do planejamento, ele é justamente direcionado à própria administração pública, né, que deve observar, planejar o procedimento licitatório para ele ter uma efetividade, uma qualidade, atingir o seu fim. O princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele quer dizer que a administração pública, ela não pode fazer imposições também exorbitantes aos licitantes. Por exemplo, vai fazer uma licitação de uma obra pública, faz todo o orçamento e chega a um determinado valor. Esse valor, ele guarda razoabilidade porque ele é feito através de uma pesquisa em órgãos públicos do elemento de cada componente dessa obra. Então, chegando nesse valor total após a pesquisa, a administração pública não pode chegar lá e falar assim, deu R$1 milhão. Vamos colocar aqui no edital R$900 mil. E exigir que os licitantes peguem daquele valor e partam as suas propostas, né, os seus descontos. Então, ele tem que ser proporcional, a trazer exigências descabidas aos licitantes que eles não podem cumprir. O princípio da probidade administrativa, aqui é bem tranquilo, né, até mesmo porque eu acredito que nem precisaria estar escrito em lei, né, porque a probidade administrativa é um crime, né, então é vedado a administração pública ou os licitantes agir de forma ilegal, criminosa dentro dos certames. Passando para o seguinte, o interesse público, que o processo licitatório deve sempre observar qual a melhor proposta para o interesse público, para a população em geral. Segurança jurídica, que nada mais quer dizer que a paz social. Isso quer dizer o quê, pessoal? Dando um exemplo prático. A segurança jurídica, ela estabelece que em um certame, todos os procedimentos eles devem ser claros e obedecidos pela administração pública. Por exemplo, deve ser oportunizado o direito de defesa, o direito de recurso, né? Cabível. Então, isso daqui nada mais quer dizer que o licitante, quando ele for chegar no procedimento licitatório, ele possa ter conhecimento de todos os meios que ele poderá utilizar, né, na busca, né, em lograr êxito, em vencer o certame, e sabendo de todos os meios, podendo ele aplicar. A administração pública não pode, por exemplo, vedar o direito de um recurso. Então, é bem tranquilo. Princípio, o último, calma, pessoal, é o último,
princípio do desenvolvimento nacional sustentável. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele quer dizer que sempre nós vamos priorizar o produto brasileiro para o desenvolvimento das empresas brasileiras. Por exemplo, numa aquisição de materiais de escritório, uma empresa internacional ofereceu um valor lá de 50 mil reais, e uma empresa brasileira ofereceu o valor de 47 mil reais perdão, a empresa internacional estabeleceu um valor de 50 mil reais. E a empresa brasileira, ela fornece um valor um pouco acima, por exemplo, 53 mil reais. Embora a empresa brasileira ela tenha um valor um pouco maior, em razão do princípio do desenvolvimento sustentável, essa margem que deu a mais, ela pode ser excluída para fomentar as empresas brasileiras. Então, isso que corresponde ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, é a preferência pelo serviço, pelo produto nacional. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês todos os princípios novamente. A gente lembra que eu comentei com vocês que a gente tinha o LIMP, para quem já estudou a antiga lei de licitações e está aqui para, na verdade, para se atualizar, né? Nós tínhamos lá o macetezinho que fazia nós lembrarmos em provas. E para a nova lei de licitações, por ter muitos princípios, eu trouxe também para vocês um macete. Pode ser bem bobinho, mas, por exemplo, o professor Matheus acabou de se formar, está auxiliando uma empresa a fazer uma licitação. Ele chega lá com todos os documentos para o agente de contratação e o agente de contratação fala para ele assim: professor Matheus, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentável. É um macete bem bobinho, gente, eu sei. Porém, lembrar, né, mais de 20 princípios também é bem difícil. Então, esse macetezinho, jovem, licite sempre com planejamento para o país desenvolver sustentável, ele está relacionado aqui ao quadro anterior. O julgamento objetivo, vinculação do edital, motivação, jovem, segregação de funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, sempre, legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência e eficiência, licite, e competitividade, planejamento, proporcionalidade, probidade administrativa, interesse público, segurança jurídica, desenvolvimento nacional sustentável, e completa o quadro jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentável. Então, pessoal, é só a mais para facilitar a vida de vocês. Mas quem tem capacidade para memorizar mais de 20 princípios, né, fica a critério de escolha. Então, vamos agora prosseguir para os agentes públicos. Dentro do processo de licitação, a nova lei de licitações, aqui eu já vou estar trazendo também já mais direcionado à nova lei de licitações, tá, pessoal? São inovações. Ela prevê a presença de vários agentes públicos, que são os participantes do procedimento licitatório, da fase contratual. Então, a lei estabelece que a autoridade máxima do órgão ou da entidade promoverão a gestão por competência e designarão agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dos procedimentos licitatórios. Então, os agentes públicos podem ser várias pessoas. Então, eu quero que vocês pensem sempre no agente público como um agente geral. Ele pode ser qualquer pessoa que vai participar do procedimento licitatório que foi designado pela administração pública para compor aquele procedimento e fazer a fase de análise e da contratação. A lei estabelece que ele preferencialmente, não obrigatoriamente, isso pode ser, por exemplo, uma pegadinha também em um concurso ou no exame da OAB, eles serão servidores efetivos ou empregados públicos. Então, pessoal, eles são preferencialmente, não quer dizer que obrigatoriamente. E também, a lei determina que eles possuem qualificação técnica específica, mas essa qualificação técnica específica é entre aspas. Por exemplo, no procedimento licitatório, é interessante, de uma obra pública, é interessante que nós tenhamos no quadro de agentes públicos designados, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, uma pessoa formada em direito para analisar a legalidade dos atos,
Então, assim, não é diretamente relacionada à licitação, essa qualificação técnica específica, mas sim afins, né? Qualificações afins ao interesse daquele objeto licitado. Ou qualificação atestada por órgão do governo. Por exemplo, ainda que a pessoa ela não tenha, né, o agente público, ele não tenha formação afim, ele, num caso de um pregão, ele é formado em pregoeiro pela escola do Tribunal de Contas da União ou por uma escola do Tribunal de Contas do Estado. Então, isso daqui é uma formação atestada pelo órgão governamental. E também, outra questão que deve ser obedecida, que esses agentes públicos, eles não podem ter grau de parentesco com licitante em até terceiro grau. E também, né, de igual modo, não pode ter outro interesse, por exemplo, um contrato, alguma prestação, ter algum interesse comercial, por exemplo, com a pessoa que está participando do certame, na condição de licitante. Então, pessoal, só retomando, o agente público ele deve ser preferencialmente não obrigatório servidores efetivos ou empregados públicos, então permite, né, de forma excepcional, não que seja um funcionário comissionado, qualificação técnica específica ou qualificação atestada por órgão do governo, e sem grau de parentesco com o licitante ou que possua algum interesse, né, alguma relação comercial, contratual com aquele que está participando da licitação. Também, pessoal, a nova lei de licitações prevê a existência do agente de contratação. Eu quero que vocês relacionem ele com o protagonista do procedimento licitatório. A lei de licitações prevê que ele é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a fase de homologação. Então, ele é o gestor, ele é a pessoa que você vai buscar para resolver os problemas no procedimento licitatório. Ele é mais do que um agente público, do que o agente público, né? Vocês podem ver, ele traz requisitos mais específicos. Ao contrário do agente público geral, o agente de contratação, o protagonista do procedimento licitatório, ele obrigatoriamente deve ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da administração pública. E uma outra situação, né, que ele também deve obedecer, né, ter qualificação técnica nos mesmos quesitos, não pode ter interesse nem grau de parentesco, né, por motivos óbvios. E no pregão, ele é chamado de pregoeiro. Lembre que anteriormente eu disse que a nova lei de licitações, ela veio para compilar, né, várias legislações aplicadas às licitações ao pregão, ao regime diferenciado e as regras gerais anteriores e trazer uma coisa só, né, um procedimento só. A figura do pregoeiro, ele nada mais é do que a figura do agente de contratação nas licitações normais. Na lei do pregão, a gente já tinha uma pessoa responsável, né, um gestor do pregão, que é o pregoeiro. E o agente de contratação agora é o pregoeiro das demais licitações. Na lei do pregão, por praxe, ele vai continuar, nos pregões, né, por praxe, ele vai se continuar chamando de pregoeiro, não de agente de contratação. Mas isso é só uma observação mesmo prática. Então, passando para os demais agentes públicos, a comissão de licitação. Aqui, pessoal, sempre pense que, em regra, nós vamos ter a figura do agente de contratação como gestor de contrato. Essa é a regra. Porém, na contratação de bens e serviços especiais com alta complexidade, a lei estabelece que, nesses casos, o agente de contratação ele poderá ser substituído por uma comissão composta por 3 membros. E os requisitos a ser observados por esses 3 membros obedecem às regras gerais, ou seja, eles são preferencialmente funcionários públicos ou empregados públicos. Isso por quê, pessoal? Por exemplo, uma licitação de uma obra muito específica, muito trabalhosa. Nem sempre o agente público, sozinho, ele consegue trabalhar nessa licitação com a mesma qualidade
do que uma comissão composta por mais de um agente público. Igual eu falei para vocês, uma obra que vai demandar um engenheiro químico, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, uma pessoa formada em direito. Então, juntando essa comissão composta por 3 pessoas, em um caso de serviços ou contratação de bens especiais, o agente de contratação, que é a regra, ele pode ser substituído por essa comissão composta por 3 membros. Só que outra exceção que eu trago para vocês, que é que na modalidade de licitação por diálogo competitivo, que é uma nova modalidade trazida pela Lei de Licitações, a comissão ela é obrigatória e deve atender aos mesmos requisitos do agente de contratação. Então, pessoal, vou retomar aqui para vocês. Eu sei que essa parte é bem confusa, né? Porque a lei ela mistura, traz exceção da exceção. Então, eu vou trazer para vocês novamente, só para recapitular. Nós temos a figura geral do agente público, que são todas as pessoas que vão participar do processo de licitatório, sendo auxiliando ou não o agente de contratação, que é a regra geral, né? Seria a designação de um agente de contratação. Em contratação de bens e serviços especiais, ele pode ser substituído por uma comissão composta por 3 membros que obedecem à regra geral do agente público. Contudo, se a licitação for por diálogo competitivo, essa comissão é obrigatória, ela substitui o agente de contratação e ela deve atender os mesmos requisitos do agente de contratação, ou seja, ela deve ser servidor do quadro permanente ou empregado público do quadro permanente. Atender as qualificações, não ter interesse nem de parentesco, nem por qualquer outro motivo com o licitante. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou prosseguir, então. Aqui, pessoal, eu também trouxe as modalidades de licitação, que também cai muito em exames da OAB, concurso. As modalidades de licitações, elas são os ritos, o procedimento, né, que será utilizado pela administração pública na licitação. E cada modalidade possui procedimentos distintos, específicos. Então, antes nós tínhamos, lembra, não sei se vocês, para quem já estudou antes a lei de licitações, nós tínhamos aquelas diferenciações de acordo com o valor da licitação. Nós tínhamos a figura do convite, que era até R$150 mil, tomada de preços até 1 milhão, R$1,5 milhão de reais, e concorrência acima de R$1,5 milhão. Com a nova lei de licitações, esse conceito de a definição do procedimento da modalidade de licitação de acordo com o valor, ela foi extinta. A gente já não precisa mais pensar em valores. Então, consequência lógica, ela foi extinta a tomada de preço, o convite e o regime diferenciado de contratação pública. Hoje, a gente tem que pensar nas modalidades existentes, que são a concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação trazida pela nova lei. Então, aqui só para recapitular com vocês, antes a gente definia por natureza e valor. Agora, a natureza ou característica do objeto é o que define qual a modalidade de licitação que a administração pública vai escolher para atingir o seu objetivo. Então, pessoal, exclua aquela questão dos valores e pensem sempre para definir qual modalidade de licitação a natureza do objeto. Então, eu vou trabalhar com vocês uma a uma, né? A concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Iniciando pela concorrência. Ela é a que menos sofreu alterações. Então, ela vai ser utilizada quando a administração pública pretender fazer a contratação de aquisição de bens e a contratação de serviços especiais, obras, serviços comuns e especiais de engenharia. Aqui, a própria legislação, ela não ficou obscura, não. Ela trouxe a definição do que seria um serviço de engenharia comum e especial. Comum é aquele que a administração pública ela pode definir no edital de forma bem específica. Por exemplo, a administração pública ela precisa contratar uma empresa de engenharia para fazer uma substituição
de todo o piso da prefeitura municipal. Por exemplo, isso a gente consegue estabelecer no edital, é a substituição de pisos da prefeitura municipal. E especiais é quando a gente não consegue definir o objetivo. Por exemplo, uma obra pública. Nós conseguimos saber o que vai ser construído, mas muitas vezes a gente não consegue delimitar cada detalhe de uma construção de um prédio, de uma obra para a construção de um projeto de saneamento. Então, ele já demanda alta complexidade. Então, nas duas hipóteses, a gente vai estabelecer a concorrência como a modalidade escolhida. E quais os critérios de julgamento que são aplicáveis à concorrência? Então, a gente sempre define, recapitulando, a gente vê o objeto, escolhe a modalidade. Dentro da modalidade, por exemplo, da concorrência, a gente tem um critério de julgamento. Da concorrência, ela admite um menor preço, menor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Então, para memorizar, pessoal, são todas as hipóteses trazidas de critério de julgamento na lei, exceto o maior lance, que é exclusivo do leilão. O rito utilizado é o rito estabelecido no artigo 17. Aqui eu trouxe para vocês que também é outra inovação trazida pela lei. A nova lei de licitações, ela tentou trazer uma forma mais simplória aos procedimentos licitatórios e maior celeridade. Aqui ela estabeleceu o quê? Uma fase preparatória com estudo técnico aprofundado, a divulgação do edital de licitação, a apresentação de propostas, o julgamento, a habilitação, a fazer recursal, homologação e assinatura do contrato. Eu destaquei aqui para vocês a apresentação de propostas e habilitação. Por quê? Antes, essas duas fases eram invertidas. Nós tínhamos a habilitação antes do julgamento e só após nós tínhamos a apresentação, né, a abertura das propostas para nós verificarmos os preços. Agora, o que ocorre na prática? A licitação, ela pode fazer a aplicação do rito do artigo 17, e isso gera uma maior celeridade. Por quê? Digamos que a gente tem uma obra para ser licitada. Antes, nós fazíamos a habilitação de todos os licitantes, analisávamos documentos, o fator econômico da empresa, se ela poderia ou não conseguir cumprir com as suas obrigações na obra, análise dos débitos trabalhistas, se ela tinha ou não débitos trabalhistas, débitos previdenciários. Toda essa fase de habilitação, ela remete à qualificação da empresa para participar ou não da obra. Então, toda essa análise, ela era feita antes mesmo da abertura das propostas. Hoje não, primeiro a gente verifica todos os valores, faz uma classificação. A empresa X deu 1 milhão, a outra empresa deu 900 mil, e faz uma classificação. Pega-se a vencedora, né, em primeiro lugar, e só após a gente verifica se ela está habilitada ou não. Se ela estiver habilitada, a gente evita que tenha essa análise de todos os documentos, de todos os licitantes de forma desnecessária. Por outro lado, se após ela lograr êxito em ser a vencedora em primeiro lugar, só que na fase de habilitação, ela tiver alguma irregularidade fiscal, alguma irregularidade previdenciária, por exemplo, e for desclassificada, a gente passa para análise da habilitação da segunda, porque a gente já tem ali quais são as pessoas, as empresas vencedoras e quais as classificações. Então, fica mais fácil, porque a gente evita, né, como eu disse anteriormente, a análise desnecessária de documentos. E passando, né, a gente vai para o pregão. O pregão, ele é destinado para a contratação de bens e serviços comuns apenas. Diferentemente do concorrência, ele traz a licitação de bens e serviços simplórios, né? Diferentemente da concorrência, que ela traz a execução de serviços especiais. Então, aqui eu trouxe os critérios de julgamento, que seria o menor preço e maior desconto. O rito comum, o mesmo que eu trabalhei com vocês, né, se atentando que houve a inversão das fases, né, da habilitação e abertura das propostas. E prosseguindo para o concurso. Pessoal, se estiver falando rápido demais, tiver alguma dúvida, tá, vocês podem mandar aqui que eu interrompo. O concurso, ele é utilizado para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Isso, por exemplo, pode ser para a contratação
de um serviço de arquitetura ou de uma obra-prima para administração pública. Os critérios de julgamento é melhor técnica ou conteúdo artístico. O rito, ele é especial definido no edital, e no próprio edital a gente já prevê qual que é o valor que vai ser pago, né? Que a gente denomina de prêmio, diferentemente dos outros que a gente estabelece valor. Aqui no concurso a gente estabelece prêmios. Por exemplo, a Prefeitura de Maringá quer fazer um monumento em uma praça. Então, a gente abre um concurso e verifica verifica qual a proposta melhor, né, que melhor atende ao interesse da administração pública, e no próprio edital eu já falo, olha, para esse procedimento aqui, para esse concurso, para a escolha do melhor trabalho artístico, eu vou fazer o pagamento de R$10.000. Então, já é estabelecido o prêmio no próprio processo licitatório, no próprio edital. E atenção, pessoal, antes a gente já tinha a previsão do concurso na antiga lei de licitações, porém, não havia um critério de julgamento. Então, a nova lei de licitações, ela já traz, olha, a melhor proposta ela vai ser escolhida de acordo com a melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, se atentes para esse quesito, às vezes numa prova também é interessante vocês terem em mente. O leilão. Quando nós devemos usar? O leilão, pessoal, é bem tranquilo. Ele nada mais é que na venda de um bem da administração pública. Ele pode ser um bem imóvel ou um bem móvel, por exemplo, um veículo. E quais os critérios de julgamento? Ele é exclusivo do leilão, que é o maior lance. Então, no leilão, a gente sempre vai utilizar o maior lance de forma exclusiva, apenas para o leilão que é trazido esse critério de julgamento. E ele é descrito no artigo 31 da lei. Então, bem tranquilo, pessoal, é sempre quando a administração pública ela vai fazer a venda de qualquer bem da administração. E, por fim, né, eu trouxe aqui o diálogo, que é a grande novidade da nova lei de licitações. O diálogo competitivo, pessoal, ele é a modalidade, né, descreve na lei, que ele é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Eu vou explicar para vocês para ficar de uma forma um pouco mais clara. O diálogo, ele é subdividido em algumas fases. E antes de mais nada, nós temos que observar que para a administração pública escolher o diálogo como uma modalidade de licitação, a gente tem que ter em mente que o que ela busca é uma inovação técnica ou tecnológica, que os meios existentes, né, já existentes, disponíveis no mercado, não atendam à necessidade dela e que haja impossibilidade de definir a técnica e o objeto. Uma vez que sequer existe no mercado, a administração pública, por consequência, ela não vai conseguir descrever no edital, né, qual a técnica vai ser utilizada, porque nem ela mesma sabe. Então, aqui a gente sempre deve observar esses 3 quesitos. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Digamos que aqui no Brasil não tenha sido realizada as Olimpíadas. E a administração pública, né, para a realização das provas de natação, precisa desenvolver, né, implantar uma piscina que não faça ondas. Essa piscina que não faça ondas, né, quando estiver durante as provas, ela não existe. Então, para eu conseguir a realização dessa obra, eu preciso que alguém traga para mim uma inovação, né, uma tecnologia nova para a gente aplicar nessa obra. E como ela é uma coisa nova, né, uma inovação, ela também não existe no mercado nenhuma empresa que forneça esse tipo de serviço. E também, por consequência lógica, por não existir, eu não consigo definir no edital a técnica e o objeto, porque nem eu mesma sei qual que é a técnica que vai ser utilizada. Então, a administração pública faz o quê? Ela abre um edital. Eu vou selecionar, está aberto um edital, através do diálogo competitivo, que eu vou selecionar empresas de engenharia, engenheiros, que vão realizar essa obra. Então, eu abro habilitação. Então, houve 300 interessados. E o requisito para habilitação é que a pessoa que vai executar a obra seja engenheiro. Só que desses 300 pessoas, apenas 290 pessoas interessadas
são, de fato, formadas em engenharia. Outros são formados em outras coisas ou não concluíram, por exemplo, o curso de engenharia. Então, eu vou selecionar apenas os 290, porque eles já não estabeleceram o requisito que é o qual? Ser engenheiro. Então, essa é a fase de pré-seleção. Desses 290, eu vou abrir um edital com um prazo de 25 dias de antecedência, né? Para que abrir um diálogo entre os selecionados. E os 290 engenheiros vão me trazer propostas. A administração pública, ela vai selecionar qual que é o melhor método que atende mais ao interesse da minha piscina sem ondas. Então, eu vou lá, dentre as quais foram apresentadas, eu escolhi uma proposta, que vai atender o meu fim, com maior qualidade, né, que vai dar certo para o meu objetivo. Após essa fase de diálogo, né, que foi escolhido a proposta, aqueles 290 engenheiros vão ter a oportunidade de apresentar uma proposta de execução para a proposta vencedora. Então, estabeleceu-se lá a proposta vencedora e cada empresa, ela apresenta um valor. Olha, eu consigo fazer essa piscina por 3 milhões de reais, a outra consegue fazer por 2 milhões de reais. E aí, a gente estabelece um critério objetivo. Qual que é o menor valor que vai manter a qualidade? Esse prazo de abertura de edital é com 60 dias. Por quê? Se a gente for pensar, aquele que apresentou a proposta vencedora, ele já tem um método, ele já tem os valores mais ou menos fáceis para estabelecer. Então, abre-se um prazo bem grande de 60 dias para que todos os 290 participantes tenham condições de levantar, né? Se possuem ou não de condições de executar aquela obra, né? De acordo com a proposta selecionada, a proposta vencedora, e em quais valores que eles podem cumprir com isso. Então, pessoal, é isso que é o diálogo competitivo, é quando a gente precisar de uma inovação, quando não tiver meios disponíveis no mercado, a administração pública, ela não consegue estabelecer no edital, né, qual a técnica que vai ser utilizada, e é necessário a administração pública abrir um diálogo, né, trazer, né, verificar quais as propostas, né, quais as inovações que os participantes trouxeram para elas. E, selecionada a melhor proposta, abre-se a fase competitiva, que é a mesma das demais licitações. Então, é bem tranquilo. Porém, é bem importante vocês terem em mente esse diálogo competitivo, porque a chance de cair no exame da OAB é gigante, por ser uma inovação. Só beber uma água, pessoal, senão a garganta... Então, passando, né? Nós finalizamos, né? A administração pública escolheu, de acordo com a natureza do objeto, qual modalidade de licitação que ela tem que utilizar. Então, lembra que eu falei para vocês, cada modalidade, ela tem o seu critério de julgamento, sendo que a modalidade de concorrência, a primeira modalidade, ela que abarca mais critérios de julgamentos. Então, aqui nós temos, a lei traz no artigo 33, né? O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: maior preço, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, que é o caso exclusivo do leilão, que é a venda, né, do produto, e maior retorno econômico. Um maior retorno econômico é outra inovação trazida pela lei de licitações. Nós estamos estudando hoje, então observem bem. Então, aqui eu vou passar com vocês critério por critério. O menor preço e o maior desconto, eu vou trabalhar com vocês de forma conjunta, porque ele tem como objetivo o maior benefício econômico para a administração, ou seja, é o menor dispêndio da administração pública. Ele é aplicável nas modalidades de concorrência e pregão, ou seja, nessas duas modalidades a gente vai observar sempre quem estabelecido um valor deu o maior desconto ou aquele que trouxe o menor preço para a administração pública no oferecimento de um serviço, de um bem. Posteriormente, nós temos a melhor técnica e o melhor conteúdo artístico. Ele é aplicável para concurso e concorrência. E é estabelecido para a contratação de trabalho de natureza técnica, científica ou artística. Lembra que eu falei para vocês, para esse quesito, a gente tem já pré-estabelecido o prêmio para a proposta vencedora. Passando, nós temos a técnica e preço.
Aqui também é uma inovação da lei de licitações que nós estamos estudando hoje. A técnica e preço é o critério onde se faz uma ponderação entre as propostas apresentadas entre os licitantes. Então, como ele funciona? A administração pública vai verificar qual que é o melhor custo-benefício. Por quê? Porque eu vou analisar a técnica apresentada e o custo apresentado pelos licitantes. Então, eu vou fazer uma ponderação entre esses dois pontos apresentados. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que alguém está se casando e vai procurar um serviço de lua de mel em uma agência. Você vai escolher o quê? Você vai escolher o destino e também vai tentar o valor. Então, você vai ver qual que é o melhor destino que te agrada, mas que está dentro ou não dentro do seu orçamento. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o custo-benefício daquilo. Não só vai levar em consideração o custo, mas também vai levar em consideração a técnica aplicada. Porém, a lei, ela estabelece que há um limite de 70% para o quesito técnica, ou seja, a limitação da lei, ela traz que a administração pública, ela pode pontuar, né, dar o valor de 70% para a técnica e 30% para o valor. E dentro desses parâmetros, pode ser que a administração pública coloque lá 50% para valor de importância e 50% para técnica. Então, ela que estabelece os critérios, mas sempre respeitando, né, a limitação de 70% para o quesito técnica. E ele é exclusivo da modalidade de concorrência, não se aplica aos demais. O maior lance, que eu acredito que é bem tranquilo, né, que é o caso do leilão, que é o critério que apresenta maior retorno econômico na venda de um bem para a administração pública. Por exemplo, o município de Maringá quer fazer uma venda de veículos do ano de 2005. São muito antigos, a gente tem que trocar a frota, e contudo a gente não pode ficar com esses veículos parados. Então, a gente vai abrir um leilão e vai verificar qual empresa, né, qual interessado, pessoa física ou jurídica, dá mais por esse lote de veículos. Então, é bem tranquilo. E o maior retorno econômico, que também, né, que eu trouxe para vocês, que é a novidade da lei que nós estamos estudando hoje. Esse critério de julgamento, maior retorno econômico, ele é destinado para os contratos de eficiência, com o objetivo dele é gerar maior economia para a administração pública. Então, ele vai ter duas propostas. Qual economia que isso vai gerar para a administração pública e o valor que a empresa vai cobrar. Então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. O município de Maringá está com uma conta de energia altíssima e ela precisa fazer uma redução dessa conta de energia, porque está sendo muito custoso para os cofres públicos. Então, ela vai abrir um edital para verificar, por exemplo, fazer um estudo técnico para modificar as fiações, trocar alguns equipamentos, que isso vai gerar mais economia no quesito energia para o município de Maringá. Então, ele vai abrir um objeto e vai falar assim para os licitantes: licitantes, eu estou com esse problema. Estou com um custo elevado nas nossas contas de energia. Nós precisamos de propostas para fazer para que ocorra a redução. Então, a empresa X, ela vai apresentar, olha, minha proposta é essa. De acordo com o seu custo que você tem hoje, eu vou ter uma redução para vocês de energia de 40%. Vocês vão ficar só do custo total, vocês vão ficar arcando apenas com 60%. A outra empresa, ela fala assim: município, eu tenho uma proposta para vocês que eu vou conseguir dar uma redução de 10% no seu custo de energia. Então, a gente vai escolher qual que foi melhor para mim. Foi a que vai conseguir uma redução no meu custo de 40%. Então, é uma economia grande para o município. Porém, a empresa que vai dar 40%, ela estabelece, a partir da primeira proposta, escolher a proposta dela, é mais vantajosa, a segunda não é tão vantajosa. Só que a primeira proposta, ela, embora traga um desconto muito grande, o preço para isso é muito elevado e não compensa. Então, tem que se analisar a proporcionalidade. Por exemplo, eu vou dar em valores que fica mais fácil para vocês, tá, pessoal? O município de Maringá está tendo esse custo de 100 mil reais de energia elétrica por mês. A empresa A, ela vai falar que vai dos 100 mil reais, ela vai conseguir um desconto de 40%, então vai custar apenas para ficar para a administração pública 60 mil reais. Então, é uma proposta boa. Porém, o custo para isso é de 90 mil reais. Compensa?
não compensa, porque se a gente somar os 90 mil reais que eu vou ter que pagar para a empresa fazer a aplicação da técnica para ter a redução, a conta não fecha. Então, a gente sempre vai analisar se vai compensar, vai fazer o estudo, ver a melhor proposta, qual que é o desconto, pegar o desconto que ela deu, né, o desconto que está ocorrendo, né, em valores, e vai verificar quanto que ela cobra, e vai fazer a conta, se compensa ou não, e dentro da melhor proposta, né, do custo-benefício, eu vou escolher a que melhor atende o interesse público. Então, pessoal, finalizei agora a parte dos critérios de julgamento, a gente passa agora para a contratação direta. A contratação direta, ela sempre teve muita relevância para exames de ordem ou para concursos públicos, então eu acredito que agora não vai ser diferente, porque nós também temos algumas inovações. Em regra, a administração pública ela deve sempre abrir o procedimento licitatório, tanto para aquisição de bens ou para obras públicas. Porém, há casos em que pode ocorrer a contratação direta. A própria Constituição Federal é quem estabelece essa possibilidade, e ela dispõe que, ressalvados os casos especificados na legislação, né, que é a Lei de Licitações, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Está lá no artigo 37, inciso 21. Então, a gente vai verificar quais são as hipóteses da contratação direta, ou seja, com dispensa de licitação. A lei prevê duas hipóteses de contratação direta, que é inexigibilidade ou por dispensa de licitação, sendo que a dispensa ela é subdividida entre licitação dispensável e dispensável. Porém, para que a administração pública ela possa, né, dispensar um procedimento licitatório, né, que ele é tão valioso para evitar fraudes dentro da administração pública, a administração ela tem que observar alguns requisitos. Por exemplo, a formalização da demanda, ela tem que justificar, fundamentar o seu ato. Por que eu estou fazendo a contratação direta e não estou licitando? Estudo técnico, se for um caso, com uma situação que é uma coisa um pouco mais complexa, então tem que ter um estudo técnico prévio, porém isso vai variar de caso a caso. Estimativa do preço. O preço da contratação direta, ela tem que estar de acordo com a razoabilidade, não pode só porque é uma contratação direta, eu contratar uma empresa com preço lá no alto, então o preço ele tem que ser dentro dos parâmetros do mercado. Parecer jurídico e técnico, que seria para justificar, né, de acordo com a formalização da demanda, por que aquilo é o caso de uma contratação direta e não de uma licitação. Previsão de recursos orçamentários, de onde vai vir esse valor para a gente fazer essa contratação direta? Então, tem que ter já a previsão certinha de onde, qual recurso vai ser utilizado pela administração pública. Comprovação de requisitos de qualificação e requisitos de habilitação. Não pode ser qualquer empresa também. A empresa ela também deve observar, por exemplo, ela não pode ter dívidas públicas, não pode ter dívidas previdenciárias, tributárias, não pode ser uma empresa lá com um pezinho na falência. Então, assim, ela tem que ser uma empresa capaz de ser habilitada em um certame, né? Ainda que na contratação direta, ela tem que obedecer alguns requisitos. E para o objeto que vai ser contratado, ela tem que ter qualificação. Eu vou sempre contratar uma empresa de forma direta, mas de acordo com o meu objeto. Se é uma obra de engenharia, eu vou contratar uma empresa de engenharia, né? Então, aqui que fala comprovação de requisito de qualificação e requisito de habilitação. Razão da escolha do contrato, né? Por que eu estou fazendo novamente, né? Por que eu estou fazendo a contratação direta, a fundamentação? A justificativa do preço, que também está relacionado com a estimativa do preço, né? Que o valor tem que estar dentro do mercado. E a autorização da autoridade competente. Isso já era uma previsão do próprio Tribunal de Contas da União, né? Que para contratações a gente tem que ter uma autorização. Não pode o setor ir fazer a contratação à torta e à direita. Tem que ter o gestor, né? Tem que fazer a autorização, analisar, né? Se está dentro de todas as formalidades e fazer a contratação. Porém, pessoal, aqui eu chamo uma atenção para vocês. Embora essa contratação seja direta, ela também tem que obedecer à publicidade, né? Não pode ser feita às escuras. Ela também todos têm que ter ciência que há a existência de uma contratação direta pela administração pública. Por quê? Se fosse um caso de licitação e alguém observar que e é uma fraude, pode se opor a essa contratação direta, de falar, olha, administração pública,
Aqui não tem por que vocês fazerem essa contratação direta. Abre o edital que eu, empresa, eu tenho interesse também em participar. Então, por isso que a gente tem que também, na contratação direta, observar a publicidade do procedimento. E aqui, pessoal, eu trouxe as consequências de uma fraude. Essa nova lei de licitações, ela vem bem incisiva nas penalidades. E com relação à contratação direta, ela trouxe que, na hipótese da contratação direta, indevida, ocorrida com dolo, fraude, erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Aqui, pessoal, a gente trouxe uma responsabilidade solidária do agente que concorre com essa fraude. Então, aqui é o maior risco para o agente, né? Tanto na modalidade do agente de contratante, que lembra que é aquele gestor, ou quando ele for substituído pela comissão. Todos vão ter responsabilidade solidária em caso de dolo, fraude e erro grosseiro. Aqui eu também chamo a atenção para o termo erro grosseiro. Pessoal, isso daqui é muito subjetivo, é muito difícil a gente determinar o que é um erro grosseiro ou não. Mas eu acredito que com a aplicação da lei, né, com o decorrer do tempo, nós vamos começar a ser mais definido, né, o que é esse conceito de erro grosseiro que o legislador quis dizer. Então, passando aqui para a primeira hipótese, só retomando, nós temos a hipótese de inexigibilidade na contratação direta, ou de dispensa, podendo ela ser dispensada ou dispensável. A inexigibilidade, ela ocorre quando é inviável a competição, então não pode haver competição. E a lei, ela traz um rol exemplificativo. Vai ocorrer, é claro, algumas situações em que a administração pública, que não há previsão em lei, mas que a administração pública evidenciou que não tem como haver uma competitividade. E por isso que a legislação, ela traz apenas um rol exemplificativo. Então, vai ser analisado de acordo com caso a caso. Aqui eu trouxe algumas disposições do que traz a lei, que seria na hipótese de serviços e materiais de fornecedor exclusivo, uma vez que apenas uma empresa fornece aquele produto, não tem por que eu abrir uma licitação, uma vez que a gente só vai ter um interessado. Profissional artístico consagrado pela crítica especializada ou pelo público. Pessoal, aqui também é uma inovação da lei trabalhada hoje. Quando que vai acontecer essa contratação por inexigibilidade e quais as situações, né, quais os requisitos que eu vou trazer quando eu vou contratar um profissional artístico consagrado pela crítica especializada ou pelo público? Digamos que aqui no município de Maringá, a prefeitura, digamos que a gente não está na época de pandemia, né, vai ter lá a Expo Engá em Maringá, no aniversário da cidade. E para o aniversário da cidade, a administração pública quer trazer um artista consagrado. Quem que é esse artista? Como que a gente pode definir o que é um artista consagrado pela crítica especializada ou pelo público? Por exemplo, é aquele que é reconhecido nacionalmente. Eu vou dar um exemplo, gostando ou não, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas, por exemplo, a Anitta. Hoje ela é reconhecida nacionalmente, não tem quem não conheça ela e ela é consagrada pela crítica especializada, por quê? Porque ela tem um reconhecimento tanto nacional quanto internacional, ou seja, ela é sim uma artista consagrada, alguns gostando, outros não. E na contratação e a prefeitura de Maringá, né, o município, ela quer trazer no aniversário da cidade a Anitta, então ela pode fazer a contratação por inexigibilidade, por quê? Ela atende a esse requisito. Porém, para essa contratação, ela tem que fazer a contratação direto com o artista. Mas é claro que um artista, assim, consagrado nacionalmente ou internacionalmente, ela não vai ter um contato direto. Não vai ser um servidor da administração pública que vai ligar e falar: Anitta, no dia 10 de maio, a gente vai ter Expo Engá aqui em Maringá, a gente quer contratar você por licitação direta. É claro que para fazer essa contratação, a gente vai passar por um empresário. E para passar por um empresário, a lei também traz uma previsão de algumas especificidades. Por exemplo, o empresário da Anitta, ele não pode ser exclusivo para aquele evento. Por exemplo, a gente achou um cidadão aqui em Maringá e tem um contato e fechou um contrato de exclusividade para atender a Anitta nesse evento, para ser empresário dela nesse evento específico. Isso não pode. O que pode acontecer? A gente tem que entrar em contato com o empresário dessa artista
e verificar. Ah, o contrato é para representá-la em todo o Brasil. Ah, legal, nível nacional. Ou a lei também prevê que esse contrato ele pode ser a nível estadual. Por exemplo, o artista ele possui um empresário em cada estado. Então, a administração pública de Maringá, no caso da Anitta, ela vai verificar, tem aqui no Paraná, é um empresário tal. A gente vai entrar em contato com esse empresário. Ah, o contrato dele é duradouro, não é só de 5 dias, por exemplo. Ah, é um contrato de 1 ano. Então, estabelece todos os requisitos. A gente vai buscar um profissional artístico consagrado para fazer essa contratação. Ela vai ser por meio de um empresário ou com representação nacional ou estadual e que não seja apenas para aquele evento específico. É para um evento, é um contrato duradouro de 1 ano, 6 meses. Então, esses são os requisitos trazidos pela lei para contratação de um profissional artístico consagrado, através da inexigibilidade. Passando para frente, né, nós temos os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, de empresa e serviço com notória especialização. Aqui, pessoal, é a hipótese, por exemplo, que a administração pública ela está com um problema em um processo muito grande, um processo licitatório que vai ter um prejuízo muito grande e ela precisa, por exemplo, de um parecer de um advogado, de uma consultoria, né? E aqui ela pega e fala assim, eu vou ligar lá para a consultoria Herrias, vou fazer uma contratação lá, eu preciso de um parecer, e é a hipótese no caso de inexigibilidade. Só que a lei, ela prevê uma situação. A consultoria Herrias, por exemplo, vai ser contratada para fazer esse parecer e resolver, né, esse problema processual e ver qual é o melhor meio para a gente prosseguir com esse processo, ela não pode pegar e verificar um advogado, qualquer outro advogado, e terceirizar esse serviço. Por quê? A prefeitura, né, o município, ela buscou o serviço especializado, intelectual dos componentes desse escritório, né, diante da sua relevância na cidade. Então, eu não posso terceirizar esse serviço. Nós temos, na medida que a gente é contratado por inexigibilidade, nós temos que executar esse serviço. E também, a lei, ela veda que essa inexigibilidade, né, por serviços técnicos e especializados de natureza predominantemente intelectual, seja aplicada às hipóteses de publicidade e divulgação. Não sei porquê, mas a lei tem essa previsão, que não pode ser aplicado nessas situações. Credenciamento. Isso aqui também é uma inovação, né, da lei trabalhada, e ela vai ocorrer quando? Quando não há possibilidade também, né, não há possibilidade de competitividade entre os licitantes. Vou trazer um exemplo bem claro para vocês, que eu acho que vai ficar bem facinho de compreender. Por exemplo, a gente está na situação da pandemia, e o município de Maringá, muito preocupado com a população, vai fornecer teste de Covid para todo mundo nos laboratórios de Maringá. Um laboratório só, ele vai atender toda a população de Maringá? É impossível. Então, a administração pública, através da inexigibilidade, ela vai abrir um credenciamento e vai falar assim, olha, laboratório de Maringá, eu estou precisando desse serviço para toda a população. Então, venham todos os interessados, nós vamos fazer o credenciamento. A população, né, o cidadão, ela escolhe qual o laboratório que ela quer fazer e depois a administração remunera. Porém, como não há a possibilidade de escolher eu tenho que escolher o máximo de laboratórios possíveis, então a gente vai fazer a contratação por credenciamento. E passando, né, no seguinte, nós temos também a possibilidade de inexigibilidade na aquisição ou locação de bem imóvel com características específicas. Aqui, pessoal, para fazer aquisição por inexigibilidade, né, sem um procedimento licitatório de locação de bem imóvel com características específicas, nós temos também que observar alguns requisitos. Esse bem, ele tem que ter uma avaliação prévia, não pode ser um bem, um valor muito grande, diferente do mercado. A administração pública, ela também tem que certificar que não há bens e serviços vagos que atendam à demanda. E também tem que demonstrar uma justificativa que demonstra a sua singularidade do objeto que vai ser contratado. Aqui eu vou trazer outro exemplo para vocês. Digamos que o município de Maringá, ele pretende fazer a instalação de uma unidade básica de saúde num bairro X. E lá nesse bairro, a administração pública não tem nenhum imóvel
que atenda dela, né, de propriedade da própria administração pública, que atenda a demanda dela, que é a instalação de uma OBS. Mas a administração pública, ela localizou um imóvel numa área bem central desse bairro X, que tem portas grandes para passar macas, que tem vários quartos que podem virar clínicas, tem um estacionamento grande para entrar ambulâncias. Então, esse imóvel, ele seria o ideal para a instalação de uma OBS. Então, o que a administração pública vai fazer? Vai verificar, ó, o imóvel está dentro dos parâmetros ali da região, o preço dele está legal, está de acordo. Bacana, então atendeu o primeiro requisito, avaliação prévia do bem. Vai certificar se não há bens vagos que atendam a demanda. Como eu disse, o município não tem naquele bairro nenhum imóvel para atender essa necessidade específica. E eu vou justificar por que eu vou escolher aquele imóvel e não vou escolher os demais. Por quê? Porque ele atende a necessidade numa ABS, ele tem portas grandes, ele tem estacionamento, né? Ele é um imóvel que vai atender minha necessidade. Então, nessa situação, a administração pública também pode fazer a contratação por inexigibilidade. Então, pessoal, encerrado, né, a parte da inexigibilidade, como eu disse, eu trouxe algumas hipóteses, porém, a lei descreve que o rol, ele é exemplificativo e não taxativo, não se esgota nas hipóteses que eu trouxe, né, ou que a lei dispõe. A gente passa pela dispensa. A dispensa, diferentemente do que ocorre na inexigibilidade, ela não traz um rol exemplificativo, mas sim taxativo, ou seja, se está na lei pode, se não está na lei não pode. Então, a dispensa, ela se subdivide em dispensável e dispensada. Eu vou passar agora para vocês a dispensável. Ela pode ser aplicável na situação que poderia ser possível fazer licitação, mas o legislador autoriza não licitar. Então, há possibilidade de concorrência? Só que nessas situações, a legislação traz, a administração pública escolhe, pode, não pode licitar, fica a seu critério. Então, ela está disposta no rol do artigo 75 da lei. Então, a primeira hipótese que eu trago do rol taxativo para vocês é a dispensa, né, a legislação dispensável em razão do valor. Antes, na antiga lei de licitações, os valores eram menores. Essa nova lei de licitações, ela ampliou o valor da contratação dispensável em razão do valor. Então, isso daqui vai trazer um grande interesse para os municípios, né, para poder fazer essa contratação direta. Então, a lei autoriza que haja a contratação direta para a contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, e também prevê que para a contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, nas hipóteses de compras de materiais ou prestações de serviços. Só que, para fazer essa contratação, né, em razão do valor por licitação dispensável, a legislação ela também traz alguns requisitos. Então, o que vai ser analisado pela administração pública? O somatório de alguns requisitos. O exercício financeiro, qual o ano que a gente está observando? É o exercício de 2021? É o exercício de 2022? Qual a unidade gestora? A Prefeitura de Maringá? É a Câmara dos Vereadores? A natureza do objeto. Qual é o bem que eu vou licitar ou não? Então, aqui eu vou trazer outra situação para vocês. Novamente, a Prefeitura de Maringá, grande licitante, né? Licitou bastante hoje. Ela pretende fazer a aquisição de materiais de escritório no ano de 2021. Então, eu volto lá na lei e falo, eu posso contratar até R$50 mil por dispensa de licitação. Então, é isso mesmo que eu vou usar. Então, o ano é 2021. Eu tenho até R$50 mil. A unidade gestora, o município de Maringá. E o que eu preciso fazer? Compra de materiais de escritório. Só que no primeiro semestre, a administração pública viu e falou assim, eu preciso, na verdade, uns R$30 mil apenas de materiais de escritório, mas eu posso licitar 50. Então, não necessariamente, a administração pública ela tem que abrir um edital no valor total, por exemplo, de R$50 mil. Ela pode abrir um edital no valor de R$30 mil. E no próximo semestre, eu posso licitar mais R$20 mil. E no próximo ano, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso licitar ou R$50 mil, ou R$10 mil, ou depois R$40 mil. Então, a gente observa sempre o exercício financeiro. A gente vai observar o ano 2021.
Digamos que nesse mesmo ano de 2021, o município de Maringá, que é a unidade gestora, ela também precisa adquirir equipamentos de informática. Então, esses equipamentos de informática, eles vão entrar no mesmo valor de 50 mil, no meu limite? Eles vão entrar, só que eu posso utilizar mais 50 mil. Eu não preciso dividir os materiais de escritório com os materiais de informática para dar 50 mil reais. Então, a gente vê que cada objeto for diferente, a administração pública ela pode licitar dentro daquele período até 50 mil reais. Então, 50 mil reais para materiais de escritório, 50 mil reais para equipamentos de informática e por aí vai. E também a lei dispõe que pode ser considerado esse valor em dobro quando realizada pelos consórcios públicos e pelas agências executivas. Um exemplo que eu trago para vocês, por exemplo, a administração pública de Maringá, que durante a pandemia ela está participando de um consórcio para aquisição de vacinas. Então, se ela, por exemplo, pudesse utilizar aqui o valor de 50 mil reais, se ela se unir com mais de um município, ela pode formar um consórcio para aquisição dessas vacinas, né, para ter um desconto maior, né, para esses municípios. Esse valor de 50 mil reais ia virar 100 mil reais para o consórcio. Então, cabe à administração pública analisar se é interessante fazer uma contratação direta, no limite de 50 mil reais, ou se unir com outros municípios para fazer a contratação através do consórcio e aumentar esse valor. Tá, e outras situações, além do valor, né, que a administração pública traz para a contratação direta dispensável, que é a licitação deserta. A licitação deserta, pessoal, é bem simples de entender. Se dentro de um período de um ano, a administração pública ela abriu uma licitação e não houve nenhum interessado, ela pode fazer a contratação direta. E isso acontece, e para a gente lembrar disso, como que a gente vai fazer? Deserto. Ninguém apareceu, não houve nenhum interessado. Então, ela foi simplesmente deserto, o próprio nome já diz, né? E fracassada. Quando acontece a licitação fracassada? A licitação fracassada, ela ocorre quando há interessados. Porém, nenhum dos interessados, eles atendem aos requisitos de habilitação, por exemplo. Tiveram 3 interessados para fazer uma obra pública, mas todos eles estão com problemas tributários, previdenciários, têm grandes ações trabalhistas. Então, na fase de habilitação, nenhum foi habilitado, né? Nenhuma pessoa foi classificada. Então, nesse caso, há uma licitação fracassada. Dentro de um período de um ano, eu posso fazer a nova licitação. Em situação de emergência. A situação de emergência ocorre, por exemplo, quando não é o caso, né, na nossa situação, mas, por exemplo, uma cidade que ela passa por um rio, passa nessa cidade. E no ano de 2021, houve uma enchente e prejudicou muito a cidade ficou em todo o bairro perto da cidade, né, encheu de lama. Em uma situação de emergência, não é uma coisa que acontece todo dia, né, não é uma coisa previsível. Então, a administração pública precisa fazer uma contratação de uma empresa para fazer a retirada daquela lama, a limpeza. Só que, nessa situação de emergência, eu contratei uma empresa em um ano. Ela prestou o serviço, eu pude contratar ela por contratação direta. No ano de 2022, essa cidade novamente tem uma enchente. E o que eu posso fazer? Eu posso contratar a mesma empresa que eu fiz uma contratação direta no ano? Não, a lei veda a recontratação em caso de emergência. Então, se essa empresa que fez a limpeza após uma enchente para mim em um ano, ela quiser participar da nova, no próximo ano, que também houve uma enchente, ela já é vedada. A contratação direta ela deve acontecer para outra empresa. Então, essa que é a situação. A continuidade de serviços. A continuidade de serviços, ela acontece quando, por exemplo, a administração pública ela tinha que licitar e por algum motivo ela não licitou, por um descuido de um servidor público, por exemplo. Digamos, pessoal, que agora no retorno das aulas, o município de Maringá deveria ter feito uma licitação no ano passado para a contratação de uma empresa que fornece merenda escolar. E agora, com o retorno das aulas, verificou que o último contrato ele tinha se findado e a gente não fez nova licitação. Então, na licitação anterior, eu vou pegar o segundo colocado e vou verificar. Esse daqui era a segunda proposta? Então, vou fazer uma contratação direta. E o prazo dessa contratação direta é de um ano apenas. Na contratação direta, contudo,
o agente que descuidou, que não procedeu à licitação, né, o responsável, né, pela ausência de licitação, ele é responsabilizado administrativamente. Vai chegar no servidor e falar, servidor, o que aconteceu? A gente teve que fazer uma contratação direta, não era situação de contratação direta, então ele vai responder dentro dos limites da lei. E em situações graves, que é estado de sítio, né, novamente emergência, e outras situações. Então, pessoal, por fim, né, a gente chega na licitação dispensada. Nesse caso, a lei determina, né, não dá a opção, na mesma hipótese que a lei que prevê na situação de dispensável, ela determina que a administração pública não licite. A decisão, ela é vinculada e a administração não tem escolha. E ela está disposta no rol do artigo 76. Como eu disse anteriormente, o rol é taxativo. Então, ela prevê duas situações. A dação em pagamento, por exemplo, num caso de um processo que a administração pública ela fez uma dívida, né? Foi julgado improcedente para ela e ela tem que fazer um pagamento de um particular, só que ela não tem recurso. Ela pega lá um imóvel que não está muito em uso, lá no município, lá no bairro afastado, e eu não tenho previsão para utilizá-lo, e bate mais ou menos com o valor. Aí, liga para o particular e fala assim, olha, eu não consigo arcar com o pagamento da sua dívida em valor em dinheiro, mas eu tenho um imóvel assim, assim, assado lá no bairro tal. Você tem interesse? Aí o particular fala, não, para fazer a quitação dessa dívida e decorrente do processo eu tenho interesse sim. Então, ocorre a dação em pagamento. Nessa situação, o município ele pode se desfazer do imóvel de forma que, sem que haja licitação, porque a lei prevê essa possibilidade. Outra situação que a lei também prevê, né, a licitação dispensada, é na venda para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Por exemplo, o município de Maringá novamente tem que fazer a venda de um lote de veículos. E o município de Sarandi está precisando fazer a compra. Verifica o valor, o município de Sarandi, o prefeito liga para o prefeito de Maringá e fala, olha, eu tenho interesse. Então, nessa situação, ela precisa fazer a licitação. Como é para a administração pública e administração pública, a venda também é dispensada. Finalmente, pessoal, já estou encerrando, né? Eu sei que é meio difícil ficar assim no sábado de manhã, né? Nós tivemos alguns atrasos, eu agradeço a paciência de todos. E eu trouxe aqui também algumas situações para vocês terem um pouquinho mais de cuidado na hora de estudar, né? Um pouquinho mais de atenção, que são as inovações trazidas pela lei que nós estamos estudando hoje, que possivelmente cairão em concurso, no exame da OAB, e que eu trouxe para vocês aqui em tópicos para a gente relembrar. Que seria a inversão das fases de licitação como regra, né? A gente lembra, como eu falei para vocês, primeiro a gente vê qual as propostas, né? Classifica as propostas mais vantajosas da administração pública e depois a gente verifica se a proposta vencedora, ela pode ser habilitada ou não, né? Se é a situação de habilitação, e se ela não cumprir os requisitos, nós passamos pela segunda proposta vencedora. Por quê? Para evitar a análise desnecessária de documentos, né? E também para agilizar o próprio procedimento licitatório, né, para trazer mais celeridade. A faculdade do orçamento sigiloso, quando a administração pública ela verificar a situação, né, que não quer abrir o orçamento para evitar, né, que as empresas participantes elas não tragam um orçamento que não possam cumprir, né, copiando o orçamento da administração pública e dando o desconto. O agente de contratação, em substituição à comissão como regra, né? Lembra que eu falei para vocês, o agente de contratação, ele é o gestor, né? Ele é agora o protagonista da licitação. Então, a gente tem sempre que se atentar ao agente de licitação e aos requisitos que nós temos que atender para que o servidor, ele figure nessa posição. Ou seja, ele tem que ser o agente de contratação, ele tem que ser um servidor público do quadro permanente ou um empregado público do quadro permanente, ele tem que ser qualificado para isso, ele não pode ter parentesco com os licitantes e nem interesse comum com os licitantes. E também a situação da comissão, né, substituindo a comissão, que a gente sempre vai substituir ela quando for o caso de diálogo competitivo, que é a única exceção que traz para obrigatoriedade na substituição do agente de contratação. Atualização dos valores da contratação direta, lembra que eu comentei com vocês que a antiga lei ela previa valores menores, agora a gente tem uma previsão de valores maiores, isso vai ficar muito interessante para a administração pública,
né, porque agora evitar procedimentos licitatórios abre mais margens para as contratações diretas, seja por inexigibilidade ou por dispensa de licitação. Aqui eu trouxe também, pessoal, uma outra situação que eu não trabalhei com vocês na aula de hoje, mas já é uma parte dos contratos. Eu defini o curso de hoje como a fase licitatória, porque, assim, a nova lei de licitações ela é muito grande, ela tem muitos detalhes. Se nós fôssemos estudar tanto a parte de licitação, quanto a parte de contratos e a parte penal, nós ficaríamos aqui um tempão, e numa manhã de sábado, né, meio difícil. Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas da parte de contratos também para vocês se adiantarem nos estudos. A nova lei, ela traz uma imposição que nas contratações de grande vulto, de mais de 200 milhões de reais, a empresa licitante contratada, a vencedora do certame, ela tem um prazo de 6 meses para estabelecer um programa de compliance dentro da empresa, que é o gerenciamento de riscos. Isso nada mais é do que a obrigatoriedade da empresa de criar um estatuto para determinar que tanto seus funcionários quanto, por exemplo, os terceirizados, eles obedeçam à legislação vigente, por exemplo, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária. Então, é um programa de riscos que a nova lei de licitações prevê. O Rio de Janeiro, ele já fazia isso, né? Então, eu acredito que o legislador viu, né, alguns exemplos, né, já aplicáveis aos alguns estados e aplicou na regra geral. O PMCP, que é a criação de site oficial para as contratações. Pessoal, lembra que eu falei do princípio da publicidade? Agora, em razão desse princípio, né, dando mais eficiência, a nova lei ela traz a obrigação dos entes municipais de criar um site, né, público oficial, um site unificado, onde a administração pública ela vai poder publicar o edital, colocar qual a situação que está a contratação, né, se houve alguma alteração, algum aditivo do contrato. Então, dar mais publicidade aos contratos administrativos. Eu acredito que isso vai ser aplicado desde logo, né? A administração pública ela vai buscar já a criação desse site oficial. Por quê? Nós já temos a situação do compras.net, que é muito utilizado em pregões, né? E, em razão disso, a gente trouxe também foi trazido para, o legislador trouxe para a nova lei de licitações. O que acontece se a administração pública, ela não fizer isso, né? Não vai ser tão vantajoso. Por quê? Porque ela vai ter que filmar toda a abertura de envelopes, vai ter que editar ata, incluir no sistema para dar publicidade. Então, isso é mais moroso, né? Mais demorado do que criar um próprio site oficial de contratações, né? Incluir lá no site certinho. E também, a administração pública pode impor que os licitantes façam tudo de forma digital no site oficial de contratações, sob pena de não poder participar, por exemplo, da licitação. Então, a partir do momento que a administração pública ela estabeleceu que os atos serão publicados e feitos através do site oficial, todo o procedimento licitatório, então os licitantes têm que se adaptar desde logo, né, às novas regras estabelecidas pela administração, que é quem dita a regra do jogo. E o aumento do percentual dos valores dos seguros em até 30%. Antigamente, na lei de licitações antiga, né, que ainda assim durante esse período de 2 anos vai ficar vigente, nós tínhamos o percentual de seguro de 5% sobre o valor da obra. Para que uma empresa, né, contratada, ela possa participar de uma obra, ela tinha que fazer, por exemplo, uma apólice de seguro em um banco de 5% do valor total do que estava sendo executado. Agora, a lei prevê que pode chegar até 30%, é o artigo 99. E também nós temos a diálogo competitivo, né, que eu chamo a atenção para vocês, que a gente já trabalhou, que é a nova modalidade de licitação, que está sempre relacionado com o quesito inovação, né, falta de possibilidade de identificar, né, de escrever em um edital, e ausência de e-mails, né, do produto disponível no mercado. Daqui é bem importante vocês estudarem. E, por fim, eu finalizo com uma questão que era muito discutida na antiga lei de licitações, que é a indicação de marcas. A administração pública, ela pode indicar uma marca que ela pretende ser licitado? A nova lei de licitações, ela trouxe isso de forma bem clara a possibilidade em 4 hipóteses, que seria para padronização, para compatibilidade de plataformas e padrões, para atender que a marca atenda uma necessidade,
ou para ajudar na descrição do objeto. Eu vou começar com vocês só para explicar a descrição do objeto. Por exemplo, a administração pública, lá naquela licitação que ela pretende adquirir materiais de escritório, ela vai abrir um procedimento licitatório. Só que ela precisa de canetas tipo BIC. Caneta tipo BIC, o que a gente vê na mente na hora? Caneta esferográfica, transparente, azul ou preta. Então, para descrever, né, não necessariamente ela está indicando, olha, tem que ser da marca BIC, mas ela pode descrever nessa licitação. Eu preciso de canetas tipo BIC, que ela você já vem na memória quais o tipo de caneta que vai ser necessário nessa licitação. Padronização. Por exemplo, na padronização, a administração pública ela tem uma marca de computadores, ela fez antigamente, há 2 anos atrás, aquisição de 100 notebooks da marca X. Desses 100 notebooks, 20 tiveram problemas no carregador. Então, para padronizar, eu não posso pegar e escolher qualquer carregador. Eu tenho que pegar um carregador que seja compatível, né, padrão com o notebook que ele já foi adquirido 2 anos antes. Então, nessa situação, eu posso exigir, olha, eu comprei anteriormente notebooks da marca Acer, eu preciso de carregadores para essa licitação, né, de marca Acer. Quem possui condições de fornecer? E compatibilidade de plataformas e padrões. Por exemplo, a administração pública ela utiliza um supercomputador para suportar o sistema todo administrativo. Nessa situação, ela também precisa de um sistema operacional específico. E para o funcionamento desse sistema operacional, a gente precisa também de softwares específicos, compatíveis com todos esses quesitos, tanto com o supercomputador quanto com o sistema operacional. Então, nessa situação, uma única empresa lá atende a minha necessidade. Então, da marca X. Então, eu preciso de softwares da marca X. Por que não é inexigibilidade? Porque mais de uma pessoa ela pode fornecer, só que ali eu estou precisando daquela marca. Então, por isso que a gente abre a licitação, podendo delimitar qual a marca que eu preciso. E única marca atender a necessidade. Por exemplo, há várias empresas, mas só aquela marca, ela possui condições de atender a minha necessidade. Por exemplo, a administração pública vai fazer uma pesquisa de campo, eu sei que isso é um pouco mais difícil hoje, mas a lei trouxe de acordo com a realidade para todos os locais. Mas a administração pública ela precisa, então, fazer uma pesquisa de mercado aqui em Maringá, uma pesquisa populacional, e utiliza um tablet. Só que esse tablet, ele só funciona alguns aplicativos. Então, a gente escolhe aquele tablet específico, impõe aquela marca para a aquisição de bens e equipamentos através de licitação. Então, nessas 4 hipóteses, padronização, compatibilidade com plataforma e padrões, a única marca atender a necessidade ou na ajuda de descrição do objeto licitado, a administração pública ela pode sim indicar a marca que ela vai utilizar. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos que estiverem hoje na manhã comigo. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem passar para mim por e-mail ou aqui no chat, eu agradeço a presença de vocês. Espero que, de alguma forma, eu tenha colaborado ou para o exame da OAB, ou para algum concurso, ou de forma prática na vida de vocês com a minha apresentação hoje. Professora Jéssica, deixa eu perguntar, depois você poderia disponibilizar essa apresentação para a gente deixar disponível, alguma coisa assim? E essa seria a primeira pergunta, caso algum aluno tenha interesse. A segunda pergunta a videoaula deveria ser publicada no site do YouTube da faculdade? Ou você prefere que... Pode? Pode sim, professor. Não se preocupe. Tá. Algum acadêmico ou alguém aqui presente tem alguma dúvida com relação à exposição da professora? Que, por sinal, professora, foi muito legal a sua explanação. Eu não sou da área do direito, tá? Eu sou da área da economia, mas uma das coisas que nós, economistas, vemos muito é essa questão das licitações. É uma coisa que... nós economistas, a gente sempre critica a forma que o Estado faz as licitações, mas nunca a gente chegou tão profundamente a tentar entender como que
os processos licitatórios, todas as partes burocráticas, né? Eu tive contato com vários professores, tem que melhorar a questão da transparência das contratações, etc. Falo, tá, mas você tem noção? E nós, economistas, a gente passa longe disso, né? Aquela coisa assim, quando envolve direito, a gente dá uma volta de 180 graus, né? Tem muito medo de falar. E graças a essa expertise que eu estou tendo com outros professores, né, do direito, né, ali na FAC, a sua exposição ficou muito clara, ficou assim, sabe, translúcida, eu diria, transparente nessa questão dessa nova lei de licitações, o que mostra com maestria a aula que você deu, tá? Então, ficou muito claro, ou seja, para quem é leigo, né, no assunto, não entende muito de direito administrativo, né, questões legais, ficou muito claro, eu gostei bastante. A Márcia está parabenizando você, Jéssica. Então, eu acho que é isso, né? Acho que ninguém tem dúvidas. Peço desculpa a todos pela demora, pessoal, no início. É que eu tive um probleminha técnico aqui com a minha internet. Eu não sei o que está acontecendo nos últimos, sei lá, 2, 3 meses. A internet está meio complicada nos últimos tempos, tá? Peço um pouquinho de todas as desculpas possíveis pelo atraso no início do curso, tá bom? Bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então eu acho que eu vou encerrando por aqui. Tudo bem, Então, já, eu professora? só queria novamente agradecer, né, a sua fala, professora, agradecer a presença novamente de todos, tiver a paciência. Eu sei que muitas vezes licitação administrativa não é uma matéria muito atraente assim para os alunos, né? Que o pessoal fica um pouquinho de orelha em pé, né, diferentemente de administrativo, mas eu tentei trazer, sim, de forma mais clara, mais objetiva, com exemplos, para ficar um pouquinho mais acessível, né, o estudo a todos, e espero que vocês se dediquem na nova lei de licitações, porque vai cair em concursos, vai cair no exame da OAB, e é muito importante, né, também para a questão profissional. É isso aí, pessoal. Concordo. E, professora, já fica aqui o convite, tá? Para você fazer mais do tema dessa temática das licitações. Mas aí com foco um pouco mais para contratos, a questão de leilões, eu acho que seria super interessante para trazer para os alunos, tá bom? Pode deixar, professor. Então, pessoal, tenham um bom dia, tenham um bom final de semana, um bom Dia das Mães, né? Amanhã é Dia das Mães, então, para todos vocês que são mães ou, né, para suas mães, se cuidem, né? Aí a gente está ainda vivendo tempos pandêmicos, tá bom? E é isso, e bom feriado também, que segunda-feira não tem aula. Ufa, não tem trabalho. Que maravilha. Pessoal, tchau, tchau para vocês e até a próxima. Só antes de terminar, semana que vem nós vamos ter um outro curso de extensão, tá, com o professor Eric Mardegan, tá, sobre direito empresarial, tá bom? Então é isso, fica o convite, qualquer coisa, mais informações, só me procurar e também vai estar disponível no site da faculdade. Um abraço para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.